Muito bem, caríssimos, caríssimas, estamos com as malas prontas para ir para a Itália. Ou seja, evidentemente é uma alusão de tudo que nós já fizemos aqui no Brasil, com o processo de juntada das provas, pesquisa, retificação, tradução, apostila. Estamos aptos agora a dar seguimento em todas essas etapas e todo este processo de cidadania italiana. Eu destacaria os três tipos, as três formas que nós temos de encaminhamento do reconhecimento legítimo da cidadania italiana. Lembrando que é um reconhecimento originário, é um reconhecimento tutelado pela legislação italiana. Ou seja, nós temos a escolha de encaminhar no consulado italiano no exterior, não só no Brasil, e já explico. Nós temos a possibilidade de viajar para a Itália e encaminhar lá na Itália o procedimento da cidadania italiana. E nós temos também a ação judicial. Aí sim, processo judicial, né, de reconhecimento da cidadania italiana. Essas são as três formas que atualmente nós temos. Agora eu vou me dedicar sobre a explicação de como fazer o encaminhamento da cidadania italiana pelo consulado italiano. E não me limito somente ao consulado italiano aqui no Brasil, aos nossos consulados italianos no Brasil. Uma vez que, grave bem isso que eu vou dizer para vocês agora, são duas as premissas que nós temos para o encaminhamento da cidadania italiana. Uma delas são as certidões, e a outra, que está diretamente correlacionada, é a residência. Ou seja, se eu moro no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, onde eu resido atualmente, eu tenho uma jurisdição que tutela o consulado italiano de Porto Alegre, aonde eu faço o agendamento, espero a convocação, entrego a documentação quando for convocado. Esta documentação toda que eu falei até então, na juntada de todas as provas. No consulado italiano, presencialmente, eu entrego a documentação, pago a taxa para análise desta documentação, para encaminhamento, e junto com tudo isso, comprovantes de que eu efetivamente moro no estado do Rio Grande do Sul. Isso cabe salientar a importância que tem, porque muitas vezes, por desconhecimento, a pessoa faz o agendamento no local onde está morando naquele momento, mas depois, por uma eventualidade da vida, vem a se transferir para um outro estado, para outro país, né, e não transfere este agendamento. Na verdade, não é uma transferência automática, é um novo agendamento, né? Se não fizermos isso, a gente perde a comprovação, perde a segunda premissa básica, né? Perde aquela possibilidade de termos, infelizmente, a nossa cidadania reconhecida, porque são dois itens necessários que serão analisados pelo funcionário, né, que é um servidor público, que tem a fé pública do governo italiano e que vai reconhecer de forma administrativa o nosso status, então, de cidadão italiano. Se faltar a documentação, bom, nós nem temos o direito à cidadania. Se temos todos os documentos, mas não temos o comprovante de que nós estamos morando no ato da entrega da documentação, nós vamos ter problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você, por uma eventualidade, como eu já tive clientes que obtiveram bolsa de estudo ou vistos de trabalho no exterior, né, estavam aguardando a convocação aqui no consulado italiano no Brasil, fizeram um novo agendamento, né? Isso não atrapalha o agendamento da família, por exemplo, né, que continua aguardando o ato da convocação. Mas o seu individual agendamento deve ser refeito no local onde você está morando atualmente. Seja em Toronto, no Canadá, seja na China, seja no Japão, seja em Portugal, aonde você está morando, tem um consulado, é lá que deve ser refeita o agendamento, a convocação e entrega da documentação. Aí precisa analisar cada caso específico de consulado. Aqui no Brasil, nós temos os nossos consulados, né, com cada um com a sua jurisdição. Vamos imaginar o cenário no qual, positivo, eu fiz o agendamento para mim e para minha família, sou contemplado, sou convocado, acompanho a evolução destas convocações no site oficial do consulado, recebo, evidentemente, um número de protocolo, né, e acompanho o meu número,
Quando eu for convocado, vou a Porto Alegre, apresento a documentação, pago a taxa, e aí então o funcionário, né, ele vai analisar e vai fazer a etapa final do processo, que é a tão aguardada, né, o reconhecimento da nossa cidadania italiana. Esta é uma das alternativas que nós temos. A outra alternativa que nós temos é a possibilidade de encaminhar diretamente para a Itália. Ou seja, indo para a Itália, fixando a residência, escolhendo qualquer um dos mais de 8.000 comunes, 8.000 municípios que existem na Itália, a circular, que é a normativa italiana que diz o que a gente precisa, né? Lá está escrito qualquer um comune, não há necessidade de ser o comune de nascimento do nosso dante causa. Posso escolher um comune, evidentemente evitarmos os grandes centros, é prudente. Escolhemos um comune, fixamos o quê? A residência. Nós vamos para a Itália para fixar a residência, né? Tirar a nossa residência ou transferir a nossa residência, pessoa física do Brasil, para a Itália. E lá, seguido toda uma série de protocolos, aí nós, neste momento, temos a condição, né, de encaminhar a documentação. Seria o equivalente a ser convocado pelo consulado, nós vamos apresentar a documentação neste município, neste cartório que fica dentro do município. É um serviço público prestado. Eles fazem registro de nascimento, casamento e também reconhecimentos de cidadania italiana. Lá, o servidor público, o funcionário, vai analisar a documentação e também vai seguir o que determina a circular para que ele possa, então, fazer a aferição, né? É um controle da documentação e, ato contínuo, fazer a transcrição, por isso da dupla nacionalidade. Ele vai transcrever, ou ela vai transcrever, o seu ato de registro de cidadania italiana por meio de uma certidão de nascimento italiana. Nos livros, mesmo que tardiamente, você vai ter uma certidão de nascimento italiana e eventual casamento. Esse é o desfecho, né, da etapa italiana do processo de forma administrativa. Por fim, existe uma terceira opção, uma terceira alternativa, que é a judicialização deste processo. Existem vantagens, né, e desvantagens, riscos também em cada um desses processos. Assim como qualquer processo judicial em que a gente ingressa em juízo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós temos o devido processo legal, temos o direito ao contraditório, né, temos o tempo necessário para que todas as esferas, o Ministério Público, o próprio magistrado, se sinta seguro, maduro para dar a sua sentença. E tem o tempo estimado para isso ocorrer. Mas a diferença substancial é que, delegando para um advogado, escrito na ordem dos advogados italianos, e por meio de uma procuração, evidentemente, ele recebe a nossa documentação, aquela pasta com toda a documentação, retificada, traduzida, apostilada, ingressa no tribunal. O tribunal italiano é que vai, então, analisar o nosso direito. A nossa causa de pedido tem que ser muito bem fundamentada, e depende do caso concreto, depende da situação de 48, nós temos um limitante com relação à passagem da cidadania italiana, infelizmente, das mulheres que não passavam a cidadania para filhos nascidos antes de 1948, nós temos uma situação pontual atualmente sobre a grande naturalização, temos o limitante de descendentes do Trentino Alto Adige, temos a situação de 1861, cada caso merece a sua devida atenção. Este bloco serve para enfatizar, para te explicar as opções que a gente tem. Ou seja, consulado italiano, no Brasil ou no exterior, administrativamente encaminhando na Itália e judicializando a ação. Cada uma delas tem um custo, tem um risco e tem um tempo estimado. Evidentemente, a análise concreta, ela vai determinar, juntamente com a compreensão dos fatos, a maneira, a tranquilidade com a qual a gente vai tomar a nossa decisão. E que seja a mais assertiva possível. Caríssimos, chegamos ao fim desse vídeo, dessa conversa amiga. Espero que eu tenha passado para vocês todas as informações. Obviamente, me coloco sempre à inteira disposição para a gente conversar um pouco mais sobre o seu caso em específico. Essas informações são as informações básicas para que você possa entender
compreender e se apropriar daquilo que você vai investir tempo, dinheiro, e que essas informações, como eu digo sempre, se tornem cada vez mais claras, objetivas e que o seu processo de tomada de decisão seja o mais tranquilo e assertivo possível. Contem sempre comigo. Muito obrigado.